Glória ao Senhor para sempre. Oração, a marca de um verdadeiro cristão. Oração, a marca de um verdadeiro cristão. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 11. Oração, a marca do verdadeiro cristão ou de um verdadeiro cristão. Lucas, capítulo 11, versículo 1 a seguir. Só primeiro só. Capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos encontraram? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Outra vez. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Oração, marca de um cristão. Pensa comigo. De tudo que você soube e viu Jesus fazer, o que você pediria para Ele te ensinar? Jesus nunca ensinou os discípulos a pregar. Nunca ensinou os discípulos a pregar. Não existe um texto que mostra Jesus ensinando os discípulos a pregar. Ou então os discípulos perguntando para Jesus como é que ele fazia uma pregação daquelas. Estou certo ou estou errado? Vocês que leram a Bíblia, já viu alguma coisa assim? Não tem. Não tem. Ensina-nos a orar, aqui está escrito. Talvez nós pedíssemos para Jesus nos ensinar a pregar, porque as pregações de Jesus atraem a todo mundo. Os gregos vieram da Grécia para ouvi-lo. Os sírios vieram da Síria para ouvi-lo. O da Fenícia vieram de lá para ouvi-lo. O das redondezas de Jerusalém vieram de lá para ouvi-lo. A pregação de Jesus era muito profunda. Toda a cultura romana foi criada, foi fundamentada em cima da educação grega, pois os gregos vinham ouvir Jesus. Os gregos vinham escutar Jesus. Então, nós compreenderíamos se os discípulos falassem assim: Senhor, ensina a gente a pregar como o Senhor prega. Mas não. Não tem isso. Outra coisa. Sabe outra coisa que eu e você pediríamos para que Jesus nos ensinasse? Jesus ensina a gente como abraçar um leproso e ele ficar curado. Quem está me ouvindo ainda? Jesus, ensina para a gente tocar no olho do cego e o cego enxergar. Ensina para a gente falar com o demônio e ele sair. Também isso não ensinou, não. Mas eu penso que na verdade eles estavam interessados em tudo isso, tanto em aprender a pregar, como em aprender a fazer os milagres. Os discípulos foram inteligentes. Quando você lê rápido, você não percebe. Presta atenção aqui, queridos. Mas eles disseram: ensina-nos a orar. E por que isso, irmãos? Esse texto fala, de uma certa feita estava Jesus orando.
Quando você ler a Bíblia, principalmente o livro de Marcos, devagarinho, você vai ver que Jesus saía de madrugada, e de madrugada é antes do sol aparecer, e no Oriente o sol aparece antes daqui. Tanto é que o Oriente é a terra do sol nascente, lá perto do Japão, da China, e esse Oriente aqui é o médio, então o sol aparece lá antes do que para nós. Madrugada é muito mais do que nós aqui, muito mais. Jesus sempre orou, ele acordava de muito cedo para orar. Então o que os discípulos entenderam? Por que os discípulos querem isso? Eles querem tudo aquilo que eu enumerei aqui antes. Presta atenção que, para você aprender, irmão, eu estou aprendendo também sobre isso. Os discípulos viram alguma coisa. Na verdade, a coisa mais importante está aqui. Sabe, irmãos, o tamanho de uma igreja não é medido pelo número de pessoas que a frequentam. O tamanho de uma igreja não é medido pelo número de pessoas, e sim pelo quanto as pessoas dessa igreja têm uma vida de oração. Não é o tamanho de uma igreja. Se você pegar as maiores igrejas, as mais numéricas, as maiores igrejas, se você marcar uma reunião de oração, ninguém comparece, ninguém vem. Isso é estatística mesmo. Isso não é conversa fiada. O tamanho de uma igreja, o tamanho de um povo vibrante não é medido pelo número de pessoas, e sim por um povo que tem uma vida de oração. É que talvez você não saiba o que é orar. A gente fala um pouco daqui a pouco sobre isso. Porque orar não é essa coisa mística que muitos fazem. Não é isso, não é isso. Essa coisa mística que a gente percebe às vezes. Então Jesus, para começar, então, ele nunca ensinou o povo a pregar. Ele nunca ensinou eles a curarem. Como é que cura? Porque mesmo não importava. Jesus acordava de manhã cedo, muito cedo para orar. Ele passava 2, 3, 4, 5 horas em oração. E entenda-se oração como comunicação, falar com o Pai, falar com o Senhor, conversar com o Senhor. O contrário de orar, irmãos, o contrário de uma vida de oração é o racionalismo. O racionalista, não é o que raciocina não, irmão, só isso não. O racionalista acha que não precisa orar. O incredulismo é o contrário de oração. Quem ora é crédulo. Quem ora é crédulo. Então, se você não tem uma vida de oração, você não é um crédulo, um crente, um dependente de Deus, o que conversa com Deus. Quem está me ouvindo? Eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa noite revolucionados, transtornados, com uma convicção diferente de começar a falar mais com Deus. E aí você lê a Escritura e você quer fazer aquilo que Cristo faz e você não consegue. Você quer fazer aquilo que Jesus faz e você não consegue. Certa feita, Jesus estava orando. Naquele texto que eu li anteriormente aqui no começo do culto, ele estava orando. E lá embaixo, os discípulos estavam expulsando um demônio. Fazendo o quê? Expulsando um demônio. E foi uma briga, meu irmão, de UFC. A briga parecia assim um boxe. E sai de cá, e sai de lá, e sai daqui, e pula de cá, e pula de lá, e sai subia no homem, sai daqui, sai de lá, sai daqui, sai de lá, e nada saía. Aí veio o João, sai, não sai. Aí veio o Tiago, sai, e vai, e faz biquinho, faz bicão, faz cara feia, faz cara bonita, levanta a mão, abaixa a mão, joga água, tira a água, e sai. E aí Jesus apareceu. O que Jesus fez? Nada. Quem é o pai dele? Ah, o Senhor é o pai dele. E
Jesus, ele aprendeu o segredo, irmãos. Ele passava 3, 4, 5, 6 horas em comunhão com o Pai. E passava 1 minuto com os homens. Qual é a nossa prioridade? Orar é ficar a sós com Deus. Orar é estar sozinho com Deus. Orar é ficar íntimo de Deus. Quem está me ouvindo? Jesus ficava 4, 5, 6 horas orando. Quando ele chegava era 1 minuto. Ele chegou para o leproso e disse: que queres que eu te faça? Ah, eu quero ser curado. Tá bom, já foi. O Pedro: o que você quer? Eu quero ser curado. Então vai, toma. Por quê? Porque o Pedro passava 1 minuto com Deus e 5 horas para curar o enfermo. Qual é a prioridade dos pregadores de hoje em dia? Presta atenção, irmão. E por favor, tire da sua cabeça essa mania de orar, essa coisa mística de ficar Pai Nosso que estás no céu. Não! Orar é comunhão com Ele, é intimidade com Ele, sensibilidade dEle, bater de acordo com o coração dEle. Então Jesus, ele passava 4, 5, 6 horas com o Pai. E ele vinha e passava um tantinho. Veja como é que Jesus curava. Ia Jesus entrando em Cafarnaum. Ele ia passando pela cidade. E um cego o acompanhava. Traga o cego. O que você quer? Quero ver. Tá vendo? Ele passava tempo com o Pai. Tempo com o Pai. E depois ele descia para viver. Descia para viver. Pedro, vamos andar de barco agora, Pedro? Pedro, vamos dar uma passeada agora lá em Tiro? Pedro, vamos dar um pulo lá em Cafarnaum? João, que tal se amanhã nós fôssemos para Samaria? Ele passava tempo com o Pai e o resto ele ia andar. Porque uma vez que você passe um tempo na presença de Deus, você vai gastar menos tempo na presença dos homens. Cristo falava uma palavra e as pessoas entendiam. Eu falo 1000 e ninguém entende uma. Por quê? A vida de oração tem que ter prioridade. Irmãos, 2 vezes, 3 vezes a Bíblia diz que Jesus levou os discípulos para orar com eles. Mas nunca o discípulo viu Jesus orando. Sabia que ele orava. Porque oração é algo particular. Por 3 vezes, e as 3 vezes eles dormiram. Está entendendo? Ele levava Pedro, Tiago e João para orar com ele. Mas chegava lá e eles dormiam. O que significa? Que Jesus nunca chamou a atenção deles por causa disso, assim, brigar com eles não brigou não. Porque oração é coisa particular. É coisa entre você e Deus. É coisa entre você e o Pai, é intimidade. É você e o Senhor. Eu olho para Abraão. O que eu vejo? Eu vejo um homem orando. Leia a partir do capítulo 12 de Gênesis. Aonde Abraão chegava, ele edificava um altar. Aonde Abraão chegava, ele edificava um altar. Para quê? Para conversar com o Pai. Só no capítulo 12 de Gênesis aparece 3 vezes altar. Irmãos, o que um velhinho de 115 anos, levou um filho de 12 a 15 anos, ele tinha 115 anos, levou um filho, pensa comigo, o dia que Abraão foi sacrificar seu filho, quem já leu essa história na Bíblia? Ele foi sacrificar o filho de 15 anos aproximadamente, Abraão tinha 115 anos, o que um velhinho de 115 anos pode? Aí quando você chega no texto, o Isaac está em cima do altar, amarrado, em cima de lenha, e o Abraão está com a faca na mão. Como foi que aquele menino tenta segurar esses meninos de 15 anos, tenta segurar, vai, tenta. Parece um cavalo. Te dá butinada, soco, te morde, te arranha, isso não segura não, irmãos.
Tenta segurar essa molecada aí. E o Isaac está no altar. Por quê? Como foi que aquele menino foi amarrado ali, se é que ele não subiu? E como é que ele subiu? Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia quem era o pai dele. Se meu pai quer me matar, ele tem um motivo para isso. Você olha, eu olho para Moisés, eu vejo um homem de oração. Você não vê muito Moisés orando, poucas vezes, mas é um homem de oração. Uma vez o Moisés, Deus falou assim: Moisés, olha, eu vou matar todo mundo, eu vou riscar todo mundo do meu livro, Moisés, e a partir de você eu faço uma nova nação. Se fosse eu e você, irmãos, o que você ia falar? Só se for agora. Se fosse eu e você, o que você falaria? Só se for agora, Senhor. É ou não é? Fazer de mim uma nação? Oh, só se for agora, Senhor. Mata todo mundo aí. Olha o Moisés. Olha o Moisés orando: Senhor, Senhor, se o Senhor vai riscar, vai matar esse povo, mata a mim também. Mata a mim também. Se vai riscar esse povo, risca o meu nome também. E sabe o que Deus fez? Ouviu. Ouviu. E respondeu a oração do Moisés. Paulo. Quando Paulo se converteu, irmão, quando Paulo se converteu, a marca de que Paulo se converteu, lá no Atos capítulo 9, no versículo que eu não estou achando aqui, daqui a pouco eu devo achar, não sei, mas é Atos 9:11. 9:11. Assim que o Paulo se converteu, o Paulo era um perseguidor da igreja, ele era mau. E aí ele se converteu. E aí, Jesus pediu para que um discípulo dele fosse encontrar com Paulo. Atos 9, versículo 11. Deus apareceu para Ananias e disse: Ananias, vai na rua direita e você procura por um cara chamado Saulo, que vai ser Paulo. Senhor, esse homem é mau, ele está aqui para matar a gente. Jesus disse: ele está orando. Atos 9:11. Oração, a marca de um cristão verdadeiro. Pode conferir na sua Bíblia em casa. Vai, ele é para mim um vaso escolhido. Ele está orando. Como está a sua comunhão com Deus, meu irmão? Ou é só na hora que você louva? Louvar é bom, eu gosto, é bom louvar. Mas você consegue orar, conversar com Deus sem uma música de fundo? Se você não consegue conversar com Deus sem uma música de fundo, você nunca orou. Essa mania que nós, de uns 10 anos para cá, adquirimos, de só orar com louvor de fundo, isso não é bem cristão não, meu irmão. Isso não é oração, isso é adoração. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus, é se comunicar com Deus. Se você ora só com fundo musical, você não está orando. Oração, a marca de um verdadeiro cristão. Por que as nossas vidas não estão mudando? Por que nós somos espirituais, nos chamamos de espirituais, se não estamos orando? Você já percebeu que os impostores, presta atenção, já percebeu que na mídia, que os impostores, eles querem parecer que oram? Quem já viu isso na televisão? Esses pastores impostores que está cheio, na televisão está cheio deles, pastoras, bispas, e aí um monte de coisa. Eles querem parecer que oram. Por quê? Porque isso mexe com o imaginário de todos nós.
Nós crescemos ouvindo que essa mania mística de orar, isso cria coisas. Por que a maioria dos impostores parecem que oram? Subindo no monte, levando um garrafão de água, levando a cruz grande, levando uma sacola de envelope. Por que os impostores querem parecer que oram? Porque tem alguma coisa por trás disso, irmãos. Porque a oração é coisa séria. Eles querem parecer que são sérios. Toda pessoa que ora é séria. Então uma forma deles parecerem sérios é parecer que oram. Por isso a cristandade hoje está virando uma água com açúcar, uma Maria mole. Por que os impostores querem parecer que oram? Porque oração é coisa séria, até eles entenderam. Eles não oram, mas parece que oram. Então quem olha para eles fala, olha esse homem de Deus, olha ele, olha ele, olha ele. Porque mexe com o nosso imaginário. E aí você começa a acreditar que oração é coisa de pastor. Não é. Oração é coisa de filho e filha de Deus. Oração é coisa de homens e mulheres de Deus. Oração é coisa de servos de Deus. Oração, a marca de um verdadeiro cristão. Quando você é um verdadeiro cristão, as pessoas se aproximam de você. As pessoas querem isso que Deus mostrou para elas. Oração, a marca de um verdadeiro cristão. O que você quer aprender? A pregar? Eu ouvi alguém dizer, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder espiritual. Nenhuma oração, nenhum poder. Nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então conclua. Conclua como é que está a sua vida, cristão. Como é que está a sua vida, minha irmã? Então não é me ensina a pregar. Não é me ensina a discursar. A ser um orador que emociona plateias. Mas eles entenderam que o Cristo pregava como ele pregava, por causa de uma outra coisa, porque ele passava mais tempo com o dono da mensagem. Com quem você passa mais tempo? Como é que você quer passar a mensagem de Deus, se você não passa um tempo com Ele? Eu olho para Jesus e eu o vejo orando. E você pode até dizer de verdade, e ele não precisava. Ele não precisava. Mas eu olho para Jesus e o vejo orando. Sempre no lugar solitário, sempre no lugar afastado, eu o vejo orando. Ensina-nos a orar. Leia de novo comigo. De uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele ensinou. Então ele os ensinou. E aí o que ele ensina, eu quero ir para Mateus agora. O que ele ensinou, que é a mesma coisa de Mateus, só que Mateus traz uma informação que não está aqui. Ele ensinou. Só que lá em Mateus mostra o que ele ensinou primeiro. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Versículo 5. É o mesmo dia, a mesma hora. É que quem escreve é o Mateus, o outro que escreve é o Lucas. Mateus capítulo 6. É a mesma coisa. E quando orardes,
Quando orar, ele vai começar a ensinar. Porque ele perguntou, ensina-nos a orar. É no mesmo dia aqui. Quem está me entendendo? Quem está aqui no mesmo dia, está compreendendo? Mesmo dia. É o Pai Nosso, lá e aqui. Só que aqui no Mateus capítulo 6, nós temos o ensino de como não orar. O mais importante a aprender aqui é como não orar. Como é que não se deve orar? Está aqui. 6:5. E quando orardes, primeiro, não sereis como os hipócritas. Olha para mim. Sabe o que é hipócrita? Hoje é uma palavra assim pejorativa, não é? Hoje hipócrita é para nós muito, muito pejorativo. Na época de Cristo não. A palavra hipócrita é ator. Mesma palavra. É o ator, é o que representa. É aquele que atua. Hoje, depois da religiosidade, o que aconteceu? A palavra hipócrita pegou um peso negativo mais forte. No começo ela tinha um peso negativo, mas não só negativo. Quer dizer ator. Então ele fala, não sejais como atores. Não pareçam, sejam. Ó. Não pareçam que orem, orem. Não dê a entender que oram, orem. Não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas praças. Ó, presta atenção aqui. Isso aqui não quer dizer que nós não podemos orar nas praças, tá bom? Porque aí aparece um engraçadinho, ó, está escrito que nós não podemos orar na praça. Não, o que está escrito aqui é o seguinte, não sejam hipócritas, quando orar na praça, ora mesmo. Quando orar na praça, orem. Não pareçam que oram. Esses aqui oravam na praça, na sinagoga, nos campos das cidades, para parecer que oram. Então o texto aqui é não seja hipócrita, não seja um ator. Orem. Essa coisa mística que eu queria falar para vocês, que não pode ter. Oh meu Deus, meu pai, não sei o que, e dá um pulo, e dá uma cambalhota, e dá um salto mortal, e não sei o que. Não sejam hipócritas. Por quê? O que é o hipócrita? Para ser visto, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Já foram vistos, o que eles queriam. Eles queriam ser vistos, eles queriam ser paparicados, já foram. A oração não foi respondida, mas o que eles queriam, eles conseguiram. Orar não é isso, quem está me entendendo? Orar não é isso. Não é isso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e além de entrar no quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, é algo particular. É isso que está faltando para alguns aqui. É isso que está faltando para nós aqui. Essa vida de comunhão com Ele, de conversação com Ele, de falar para Ele, olha o meu dia, Senhor, olha como foi meu dia, Senhor, que bom que o Senhor esteve comigo e estarás comigo. Conversar com Ele, colocar para Ele a sua agenda do dia, colocar para Ele o seu plano do dia, falar para Ele sobre as suas ansiedades, mas nós não fazemos isso. Agora, olha nas redes sociais, cada movimento teu, virei a esquina, escreve lá. Ó, estou entrando no banheiro, Ó, lavei o cotovelo, Cocei a nuca, tá lá. Por que não fazem isso para Deus? Por que não fala assim para o Senhor? Por que não tem a comunhão com o Senhor? Tá bom, fica nas redes sociais, tudo bem. Mas e a comunhão com o Pai? E a vida de oração? Oração é marca de um cristão. Ensina-nos a orar, Senhor, como os discípulos de João, como os João são seus discípulos. Ensina. Marca de um cristão. Paulo está orando. Ele é meu discípulo, Ananias. Pode ir lá. Vai visitar o Paulo, porque o Paulo está orando.
Ele está falando comigo, Ananias. E ele fala mais aqui, olha só. Não useis de vãs repetições. E orando, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. Porque aí é a religião, irmão. Está entendendo? Não useis de vãs repetições. Então a oração do Pai Nosso, meu irmão, não é para ser repetida. Não quer dizer que você não possa repetir. É um gabarito. A oração do Pai Nosso é um gabarito. Vocês sabem o que é gabarito? Sabe o que é gabarito? É o modelo. É aquele modelo. É para ser repetido. Começa assim, Pai Nosso. Eu falo com o Pai. Venha o teu governo, o teu jeito de reinar, venha. É um gabarito. Você ora e confere se está orando assim. Ora e confere. Não sejais como os hipócritas. Não pareçam. Por isso, irmãos, a nossa vida espiritual não tem alcançado o que deveria alcançar. Existia um homem na Escócia. Meu irmão, que a rainha disse, eu temo mais a oração daquele pastor. Eu temo mais a oração daquele pastor do que todo o armamento da Inglaterra. E nesse tempo a Inglaterra era uma potência. Eu tenho mais medo, a rainha declarou, eu tenho mais medo da oração daquele pastor do que de todo o armamento da Inglaterra. Para a gente concluir, Tiago, lá no fim da sua Bíblia, perto de Apocalipse, Tiago, no capítulo 5, um outro homem temido pelos reis, lá no capítulo 5, versículo 17, oração a marca do cristão, o cristão verdadeiro, não do cristão que vive de balada em balada, não do cristão que vive de campanha em campanha, não do cristão que vive de corrente em corrente. Esse não é cristão, esse é qualquer coisa, menos cristão. Eis um homem aqui, Elias era homem semelhante a nós, verso 17, Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. Antes que você diga assim, mas eu sou um qualquer, eu sou mais umzinho, eu sou mais um comedor de arroz e feijão, eu sou Elias. Por que ele fala de Elias? Porque os reis tinham medo de Elias. Os reis se apavoravam com medo de Elias. O Elias orava e o céu fechava e não chovia. O Elias tornava a orar e o céu abria e chovia. O discípulo de Elias que aprendeu a orar também, Deus contava os segredos das nações para ele, para Eliseu. Os reis das nações diziam assim para os seus soldados: quem contou para o Eliseu? Quem contou para ele as nossas estratégias? E o rei queria matar as pessoas. E alguém falou assim: não, rei, não é isso. É que lá eles têm um profeta. E olha, Deus conta para ele tudo o que o senhor pensa na sua cama. O que o senhor pensa na cama, Deus conta para ele. É essa a vida de oração do justo, meu irmão. Elias era como você, como eu, fraco, falho, com dificuldades tantas quanto as nossas. 17, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos,
Se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O homem que ora é responsável por pessoas. Irmãos, que vida cristã nós estamos tendo nesses dias de universidades, nesses dias de ensinos estranhos. Que vida cristã nós estamos tendo. Antes de vir para a igreja agora, estava vindo no jornal um cara falando, quantas palavras bonitas, quantas verdades o cara estava ensinando, quantas coisas verdadeiras, aparentemente cristã. Mas se você não tivesse ligado no céu, você não perceberia que aquilo é coisa do anticristo. Você não perceberia. Certo, bons conselhos, falas direitinhas, tudo bem colocado, a sociologia aplaude, a pedagogia aplaude, todo mundo aplaudiria, mas é anticristã. Como é que nós perceberemos as ciladas do diabo se não tivermos intimidade com o Senhor? O seu amigo vai te enganar, a sua amiga vai te enganar, aqueles irmãos que vão para as igrejas heréticas vão te enganar, porque você fala, meu irmão também, é meu irmão também. Oração, a marca do cristão verdadeiro. Depois de você ouvir ensinos como você ouve aqui, depois de você ouvir assim estudos como você recebe nessa igreja, você é ensinado, mas de nada valerá se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver momentos a sós com Deus, se você não tiver momentos particulares com o Senhor. A sua vida cristã vai ser uma água. Oração, a marca do verdadeiro cristão. Comece a falar com Deus, comece a conversar com o Senhor, comece a falar, Senhor, usa a minha vida. Eu não quero passar, Senhor, um tempinho com o Senhor e um tempão com os homens. Eu quero passar um tempão com o Senhor e um tempinho com os homens, porque um tempinho vai ser como se fosse muito tempo, desde que você passe um tempo maior com Deus. E assim eu concluo, um tempão com Deus, o tempinho que você vai ter com os homens, vai valer a pena passar um tempo com Deus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Ah, Senhor da glória, oh Santo, Santo, Santo.